Salve, salve, pessoal. Hoje aqui é o Márcio Garoni, aqui no Desobediência Sonora, na Antena Zero. Hoje a gente vai falar sobre a mídia, regulação da mídia e concentração da mídia. A gente está aqui com a Ana Cláudia Mielke, que é do coletivo Intervozes, né, Ana? Tudo bem? Tudo bem, Márcio. Queria agradecer o convite, dizer que o Intervozes está sempre à disposição aí para fazer esse debate sobre regulação, democratização dos meios de comunicação no Brasil. Legal. Queria que você começasse se apresentando, né? Apresentando o que é o Intervozes, como que ele surge, qual é a luta aí que vocês fazem aí, vem tocando. Olha, o Intervozes é uma organização, né, uma associação que reúne militantes ativistas que atuam pela democratização dos meios de comunicação em vários estados do Brasil. Tem sede aqui em São Paulo e em Brasília. Hoje nós temos pessoas atuando, né, em cerca de 15 estados brasileiros. É um coletivo que se funda em 2003. Naquele momento, muitos, né, de nós estavam se formando na graduação, nas universidades, nos cursos de comunicação social, principalmente. E havia uma necessidade de se debater, para além do mercado de trabalho em si, um pouco do que é o sistema de mídia no Brasil e como ele é altamente concentrado nas mãos de poucos grupos econômicos, né? Então, criar aí possibilidades de se democratizar os meios de comunicação a partir de um debate da necessidade de regular os meios. Quando a gente fala em regulação dos meios, nós estamos falando em criar marcos normativos, né, legislação que impeça, né, esta concentração da propriedade que é muito visível, plausível, né, ainda no Brasil, né, 50 anos depois de ter se instituído um sistema de comunicação aqui. Então hoje, por exemplo, a gente olhando para o mercado comercial de mídia, né, a gente percebe que poucos grupos, a última pesquisa que nós fizemos em relação a isso é do ano de 2017, que foi o Media Ownership Monitor, em parceria entre o Intervozes e uma organização internacional que é a Repórteres Sem Fronteiras. E nessa pesquisa a gente constatou mais uma vez que no ano de 2017 o mercado de mídia no Brasil segue bastante concentrado. Então, para você ter uma ideia, né, a gente levantou os 50 principais veículos de comunicação no quesito audiência. Então, os 50 principais veículos mais assistidos no Brasil, tanto de internet quanto de jornal impresso e revistas, TV e rádio. Então nós analisamos esses 4 tipos de comunicação no Brasil, e desses 50 veículos analisados, os 26 mais importantes estão nas mãos de 5 grupos, né, 5 grupos econômicos. Então você tem, por exemplo, a Globo. Ela mantém, desses 26 veículos de comunicação, ela é detentora proprietária aí de 9, né? E assim por diante. Se você olha para a Band, ela mantém 5, né, dos principais veículos de comunicação em termos de audiência. Se você olha para a família Edir Macedo, Barra, Igreja Universal do Reino de Deus, também possui 5 dos principais veículos de comunicação no Brasil. A RBS, que é um grupo regional, né, mais do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possui 4 veículos, e a Folha de São Paulo controla aí 3 veículos de comunicação. Então o que isso quer dizer? Que passado mais de 50 anos, né, da gente ter criado, né, um sistema de comunicação no Brasil, a gente continua mantendo esse sistema nas mãos de poucas pessoas, de poucos grupos econômicos que acabam controlando toda a opinião pública brasileira. E a gente sabe, principalmente em momentos de grande polarização política, de grandes debates em torno de algumas agendas, como as agendas das reformas que vêm sendo implementadas no Brasil, isso tem um grande reflexo negativo, porque você acaba tendo aí a formação de uma opinião pública única, né, a formação de um discurso único por parte desses meios de comunicação, porque eles todos pertencem aos mesmos grupos econômicos. Então há um impacto realmente negativo e definitivo da concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil,
no que a gente chama de liberdade de expressão, né? Porque a liberdade de expressão acaba sendo a liberdade de expressão destes poucos grupos e não da sociedade. Sim, a gente vê essa história aí das reformas que você falou, que passou a reforma trabalhista e agora tem essa discussão da reforma da Previdência. O que você vê na mídia praticamente é uma unanimidade, assim, né? Que não necessariamente exprime o que, sei lá, os grupos organizados, qual a opinião deles, porque você não vê na TV, você não vê no jornal praticamente nenhuma crítica à reforma da Previdência, que ela não pode ser aprovada desse jeito, assim. No máximo você vê assim, precisa fazer alguns ajustes, mas é quase uma unanimidade que não necessariamente é verdade, né? Sim. A gente acabou de lançar um texto no nosso blog que a gente fala exatamente disso. Se uma família estrangeira chegar no Brasil agora, ela vai ter total certeza de que a solução para os problemas da economia, a solução para os problemas do empobrecimento da população é exclusivamente a aprovação da reforma da Previdência. Tão grande é o discurso pró-aprovação dessa reforma sem fazer nenhum contraponto crítico, né? E isso, a gente tem dados, por exemplo, em 2017, quando foi aprovada a reforma trabalhista, a Repórter Brasil, que é uma organização social também, que atua aí denunciando os trabalhos análogos a escravos no Brasil e também as questões relacionadas ao trabalho, ao mercado de trabalho. Em 2017, eles fizeram um acompanhamento de 10 dias da programação dos principais veículos de comunicação no Brasil. 5 dias que antecederam a entrega do relatório pela aprovação da reforma trabalhista e os 5 dias posteriores. Nesses 10 dias, incrivelmente, 100%, por exemplo, do Jornal da Record, 100% do Jornal da Record, que vai ao ar à noite, todos os dias, era favorável à reforma trabalhista. Quando eu digo favorável, significa dizer que não havia nenhuma fonte ouvida que se posicionasse contrário à reforma, não havia nenhum analista que colocasse uma opinião divergente. 100% do conteúdo era favorável. E se você analisa a Globo, não é muito diferente. Nos mesmos 10 dias, 77% do Jornal Nacional, que é o principal veículo de comunicação da emissora, também eram favoráveis à reforma trabalhista. E só não foi mais porque dentro desses 10 dias de análise, teve o 28 de abril. Não sei se você se recorda, mas foi um dia de paralisação nacional contra as reformas. E a Globo foi obrigada, né, para garantir o seu jornalismo isento, como ela mesma diz que faz, ela foi obrigada a ouvir alguns dos trabalhadores naquele dia 28. E nesse dia 28, os trabalhadores disseram que estavam nas ruas porque eram contrários à reforma trabalhista. Então, só por isso que não foi também um índice maior no jornalismo, no principal veículo, no programa, né, de jornalismo da Rede Globo. E eu acho que se a gente analisar hoje, não sei se alguma organização está fazendo esse monitoramento de maneira mais objetiva e precisa, mas certamente, se você observar hoje, né, o que os jornais, tanto os impressos quanto os jornais televisivos e as rádios estão dizendo é favorável à reforma da Previdência, novamente sem colocar argumentos que façam contraponto a essa proposta que está sendo proposta, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Sim, e se a gente vê, a gente fala muito de TV, de rádio, de impresso, né, a gente vê como a opinião deles conta muito e tal, e que é praticamente uma opinião em bloco sobre os mesmos assuntos, né? Dificilmente você vê uma empresa de mídia com uma opinião muito diferente de uma outra dessas grandes empresas, né? São mídias muito corporativas e tal, defendendo as mesmas pautas. E a gente tem um momento clássico que foi a eleição de 89, né? Do Lula e o Collor, que a gente... Enfim, todo mundo... Eu fiz jornalismo, a gente estuda na escola como que a Globo faz uma edição e consegue direcionar a opinião para o que ela quer. Mas hoje, de certa forma, as pessoas se informam muito menos, se baseiam muito menos na TV e nos jornais do que com a internet, né? E muita gente tem esse discurso de que
não se informa pela TV, pela internet, que é isento, porque vê as coisas por conta própria e tal, não é manipulada. Mas na internet também é bem... Essa audiência dessas grandes empresas também é muito grande, né? Então, assim, inclusive, como que a gente pode pensar em meios de diminuir esse oligopólio que tem mesmo, né? Porque também as empresas de internet as empresas de mídia estão muito presentes na internet, né? Sim, eu acho que no governo do Michel Temer foi gasto com propaganda para aprovação da reforma da Previdência, embora eles não tenham conseguido aprovar, porque aí em 2018 veio o processo eleitoral, né, e a própria Câmara e o Senado, né, atrasaram o debate sobre a aprovação da reforma da Previdência, mas no primeiro ano, em 2017, foram gastos 110 milhões de reais em propaganda, né? O governo gastou 110 milhões em propaganda da reforma da Previdência. E aí eu tô falando de propaganda que vai tanto para as TVs abertas, como a TV Globo, que abocanhou destes 110 milhões, 36 milhões, mas eu também tô falando de pesquisa, por exemplo, no Google, porque parte dos recursos foi para o Google priorizar o projeto da reforma da Previdência do Michel Temer quando as pessoas clicassem, né, jogassem na busca a reforma da Previdência. Você pesquisa a reforma da Previdência, a primeira coisa que vai aparecer é o do governo. Exatamente. Você prioriza a pesquisa via Google, né, para você construir aí uma opinião pública favorável àquela reforma. Então, quando a gente está falando de hoje, né, de gastos publicitários, a gente também precisa levar em conta o gasto publicitário que é colocado nos grandes conglomerados de mídia na internet, né, principalmente Facebook e Google, que hoje disputam aí, hoje são os dois maiores conglomerados internacionais de mídia na internet. E eu acho que, assim, se a gente for analisar nesses primeiros 3 meses, né, do governo Bolsonaro, acredito que o gasto com propaganda também esteja bastante alto, porque basta você ficar 1 hora conectado, por exemplo, numa rádio comercial, né, que você percebe que existem muitas inserções falando sobre o que eles chamam de nova previdência. Então caberia aí, de repente, vou até levar para o Intervozes essa ideia da gente buscar via lei de acesso à informação quais têm sido os gastos nesses 2, 3 primeiros meses do governo federal em propaganda política pela aprovação da reforma da Previdência. Sim, a gente vê na internet também que essas mesmas grandes empresas também somam a principal audiência do país, né? Você vê um dado também de mídia online, fala que G1, UOL, R7 e IG concentram 60% praticamente da audiência, né? Por que nesses espaços também reflete isso? Em tese, a internet é mais democrática, né? Como a gente pode dizer, né? Não precisa de uma concessão do Estado, qualquer um pode criar como tem, né? Blogs, é um ambiente um pouco mais plural, mas concentra ainda a audiência da maior parte dos internautas, né? O investimento de entrada, né, é muito baixo, né? O capital de entrada para você fazer uma programação na internet ele é relativamente baixo, mas a sustentabilidade desse canal do ponto de vista de você alcançar a audiência significa que você vai concorrer com os grandes. Então é difícil furar essa bolha, né? Porque os grandes têm, além de infraestrutura de produção, uma grande infraestrutura de distribuição desse conteúdo, né? Então hoje, né, talvez a concentração da comunicação ela possa ser dita mais do ponto de vista da distribuição do que do ponto de vista da produção. Porque produzir em si, por exemplo, produzir televisão, hoje barateou muito. Você faz isso com um vídeo, com uma câmera relativamente simples. Agora, como é que se distribui isso? Como é que se alcança os 200 milhões de brasileiros se você não tem uma rede operando nessa distribuição? E aí você tem uma vantagem enorme das empresas que há 50 anos operam na comunicação no Brasil, porque elas já têm essa rede de distribuição, né? Então, quando elas entram para o mercado da internet, elas já operam a partir de uma rede bastante estruturada, muito bem estruturada. Então,
Acho que uma das dificuldades seria essa, é muito difícil furar esta bolha da distribuição. E a bolha da distribuição está relacionada também com o capital que se é investido dos patrocinadores, porque os patrocinadores argumentam em geral, né? Quando você vai discutir, por exemplo, diversidade no YouTube, quem são hoje os grandes youtubers no Brasil, etc., eles vão dizer que eles investem naqueles que têm mais audiência. Então você gera também um ciclo vicioso do ponto de vista da sustentabilidade, né, destes meios alternativos, digamos assim, desses meios que não estão ligados a essas estruturas das propriedades da comunicação que operam há 50 anos no Brasil. Então acho que um pouco isso reflete, né, uma continuidade da concentração, ou melhor, uma transposição da concentração do mundo analógico para o mundo digital. Sim, quem tem mais continua tendo mais, né? E soma-se a isso o fato de que os concorrentes neste mercado de grandes conglomerados brasileiros acabam sendo grandes conglomerados internacionais, como o Facebook, a Amazon, o Netflix, o próprio Google, né? Que entram no Brasil e que geram alguma concorrência com os grupos nacionais. Mas aí a gente também tem um problema, né? Justamente porque esses grupos são internacionais, existe uma dificuldade de se regular, né, esta concentração dentro dos países, né? Então este é um debate que inclusive está colocado hoje, né? Como é que você regula a concentração desses conglomerados internacionais dentro da sua região, dentro do seu país, para que eles não se tornem os grandes e talvez únicos e exclusivos editores, né, de tudo aquilo que se conversa na esfera pública brasileira, porque é como eles funcionam hoje como os grandes editores do debate público no Brasil e no mundo, né? Tô falando do Brasil porque é de onde a gente está conversando. Sim, legal, Ana. Vamos de música, a gente vai ouvir Icons of Filth com Fucked Up State.
Estamos de volta aqui com o Desobediência Sonora. Hoje a gente está com a Ana Mielke, que é do Intervozes, coletivo de comunicação que fala sobre regulação da mídia. E, Ana, queria que você falasse sobre o cenário nas rádios, né? A gente tá aqui numa rádio web e tal, né? Tem essa rede de rádio webs, que é uma coisa um pouco mais livre, mas também tem as rádios FM, AM, que apesar de ser ainda... Hoje as pessoas mais jovens ouvem menos, né? Mas ainda são rádios de muita importância e que é um cenário também que é muito concentrado, né? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Band tem 3, 4 emissoras de rádio, né? Enfim, outros grupos também dominam aí o cenário de rádio, né? Então, as mesmas empresas que dominam o cenário de concessão de televisão, das concessões públicas de televisão, dominam o cenário das concessões de rádio. Então, é quase que uma compra casada, né? Então, em qualquer lugar do Brasil que você for, você vai perceber, por exemplo, que o Grupo Globo, né, para citar o mais relevante nesse cenário da concentração, possui naquele mesmo mercado, naquele mesmo espaço de audiência, que pode ser um município ou uma região metropolitana, 5 ou às vezes 6 emissoras de rádio. Todas elas, né, com nomes diferentes, mas que são todas pertencentes ao mesmo grupo. Então você vai ter aquela rádio que só toca notícia, você vai ter a rádio que só toca música, que não tem intervenção, você vai ter a rádio mais popular, que vai tocar axé, pagode, música sertaneja. Todas elas, se você olhar, elas pertencem ao mesmo grupo, né? Então, este é o cenário da concentração. A gente tem uma concentração que ela é vertical, né, do ponto de vista de se produzir. O mesmo grupo produz todas as camadas, né, produz e distribui. E você também tem uma concentração horizontal, que é o mesmo grupo dominar o segmento como um todo, né? Tem o jornal local, tem 5 rádios locais e tem a emissora de televisão local. Então o cenário da rádio é muito parecido com o cenário da televisão. A diferença é que no Brasil nós temos uma história significativa de bastante resistência relacionada às rádios. Então você tem aí nos anos 60 e 70 as chamadas rádios piratas, né? O nome foi dado justamente porque elas não tinham concessão para atuar, então chamava-se as rádios de rádios piratas, mas que para quem era produtor, né, para quem era comunicador nessas rádios, essas rádios eram chamadas de rádios comunitárias. Felizmente a gente conseguiu, né, ao longo dos anos da década de 80 e 90 fazer uma incidência política para que você legalizasse o cenário, né, das rádios comunitárias no Brasil. Então teve uma lei que criou aí as rádios comunitárias, instituiu essa figura da rádio comunitária, que são rádios que operam e que fazem, ou pelo menos fizeram durante muito tempo, bastante resistência nesse sentido de falar aquilo que os grandes meios de comunicação não falavam. Agora, essas rádios também foram bastante criminalizadas, né? Quem não se lembra, aí até o início dos anos 2000 ainda se falava que rádio comunitária derrubava avião, né? Então a gente teve esse nível de fake news, né, de desinformação sendo espalhada pelos grandes meios de comunicação no Brasil, com o único intuito de minar, né, essa resistência, minar essas rádios comunitárias para que elas não fossem concorrentes das suas rádios, né, nas comunidades em que elas operavam. E até alguns anos atrás, acho que hoje tem menos, né? Mas tinha muita operação de Polícia Federal mesmo, né? Pra caçar essas rádios. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, fez, inclusive aqui em São Paulo, inúmeras operações em parceria com a Polícia Federal, né? Para fechar rádios comunitárias, né? Para criminalizar radialista, para criminalizar, né, comunicadores. Então, acho que isso é um fenômeno que ainda segue sendo reproduzido no Brasil. Agora é isso, quando a lei das rádios comunitárias foi aprovada, né, teve um debate grande em torno da sustentabilidade das rádios, que aí entra de novo naquilo que eu estava falando de como entrar na comunicação na internet. Porque o capital de entrada é relativamente pequeno, mas a sustentabilidade é
é mais difícil. E nas rádios comunitárias é a mesma coisa. Por quê? Quando aprovou-se a lei das rádios comunitárias, houve um grande lobby da ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Televisão, que é encabeçada hoje pela Globo, para que a lei proibisse a publicidade comercial nas rádios comunitárias. Né? Então esse lobby, esse artigo entrou na lei e as rádios comunitárias foram proibidas de vender espaço publicitário de propaganda comercial. Né? E isso gera todo um problema não só de sustentabilidade, mas acabou gerando também um problema de interferência política e religiosa nessas rádios. Porque como elas não poderiam comercializar, né, uma parte da programação de forma legal para se manter, elas acabaram recorrendo muitas vezes aos políticos locais e às religiões que operavam naquela comunidade. E isso hoje está se mostrando bastante problemático, né, do ponto de vista da continuidade das rádios comunitárias, porque muitas delas operam fortalecendo aí discursos, né, fortalecendo políticos, fortalecendo igrejas das suas regiões, quando na verdade elas deveriam operar no sentido da comunicação comunitária, do direito à informação, do direito ao entretenimento. Sim, eu quero falar sobre essa história das igrejas daqui a pouco. A gente vai pro intervalo aqui. Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Vamos de Impact com Alienazione Sistemática. Voltamos aqui com o Desobediência Sonora. Eu sou o Márcio Garoni. A gente está aqui na Rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente está com a Ana Cláudia Mielke, que é do Intervozes. A gente está falando sobre a concentração da mídia, e a gente estava falando no fim do primeiro bloco sobre o crescimento das igrejas nesse setor e como também esse lobby aí da igreja evangélica influencia na política, e uma das consequências inclusive foi a eleição do Bolsonaro, né, presidente. E a gente viu que em relação a, pelo menos é uma opinião, não sei se você compartilha, né, a relação com a mídia foi um pouco diferente, né, na eleição dele. Ele se aproveitou um pouco também da campanha da mídia contra o PT em geral e tal, mas ele também veio com um discurso contra a mídia, né? Um discurso bem antissistema contra a grande mídia. Fala que a mídia faz fake news e tal, né? Ficou falando bem contra a Folha, contra a Globo. A gente vê esse comportamento no eleitorado dele também. Mas também foi ajudado muito pelo WhatsApp, pelo Twitter, e por algumas redes de sites que a gente pode falar de duvidosos, né, questionáveis aí, dona idade desses sites, e que é uma coisa diferente, né, que a gente viu nessa eleição, né, e como você vê esse cenário aí da influência do WhatsApp, por exemplo, né? Pois então, queria primeiro falar que assim, acho que ele não se colocou contra a mídia, ele se colocou contra a Globo. Talvez contra a Globo e contra a Folha de São Paulo.
Mas vamos recordar que no dia em que a Globo estava fazendo o debate com os candidatos, ele estava dando uma entrevista exclusiva na Record no mesmo horário. Né, e deu entrevistas exclusivas na Record, deu entrevistas exclusivas na Bandeirantes, o que inclusive é proibido, porque assim, quando uma emissora, durante o período eleitoral, a emissora tem que abrir o mesmo espaço de entrevistas e debates para os candidatos, né? Ela tem que ter isonomia em relação aos candidatos que estão disputando aquele cargo. E não houve isso no Brasil, e o Intervozes, inclusive, entrou com uma ação, uma representação, cobrando, né, a Justiça Eleitoral em relação a essa priorização que foi dada ao candidato Bolsonaro durante o período eleitoral nestas emissoras. Em relação ao WhatsApp, o que a gente viu no Brasil no período eleitoral foi a compra, né, de pacotes, né, de envio em massa de mensagens. Então, acho que a gente tem um pouco que desmitificar a ideia de que as fake news ou a desinformação, termo que a gente costuma utilizar mais, são produções de indivíduos, né? O João e a Maria produziram lá no seu computador um meme de fake news e espalharam para suas redes e isso viralizou. Calma, não é bem assim que funciona, né? E a reportagem da Folha, já após o segundo turno, mostrou um pouco, né? Desvendou um pouco como é que o mecanismo funcionava. Então, empresas privadas contrataram, né, o envio, um serviço que o WhatsApp disponibiliza, que é o pacote de mensagens em massa. Serviço esse que chega a custar 12 milhões de reais. Essas empresas patrocinaram este envio e isso, é claro, viralizou porque a quantidade de cadastros disponibilizados de telefone, de WhatsApp, para receber essas informações era imensa. Então existe uma ilegalidade, né, no que foi feito no Brasil durante o período eleitoral. E é impressionante porque quando a gente vai discutir fake news, vai discutir desinformação, as pessoas acabam se centrando apenas no conteúdo, né, do kit gay, né, da mamadeira de piroca. Mas tem uma coisa para além do conteúdo, que é a estrutura por trás, né, desta desinformação que estava sendo veiculada. Primeiro, no Brasil, 39% dos brasileiros ainda não possuem internet em suas residências. É um alto índice de pessoas. O que acontece? A maior parte das informações circulou pelo WhatsApp por uma questão estrutural, porque o WhatsApp faz um acordo com as empresas de telefonia para quando o pacote de dados dos smartphones acabar e continuar ali operando, né, tranquilamente. É uma prática que a gente chama de zero rating, mas existe uma grande discussão se essa prática não viola, por exemplo, a neutralidade de rede, que é um princípio estabelecido no Marco Civil da Internet. O WhatsApp está sendo beneficiado. O WhatsApp está sendo beneficiado. Então, ponto 1, existe um problema estrutural de acesso à internet no Brasil que facilita o uso do WhatsApp, porque o WhatsApp, digamos, é gratuito para quem não tem pacote de dados ou finalizou seu pacote de dados no celular. E às vezes você recebe alguma mensagem no WhatsApp, se você não tem mais dados, você não tem mais internet, você não consegue nem entrar para pesquisar se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Exatamente. Então, isso facilitou, digamos assim, a disseminação da desinformação durante o processo eleitoral. Segundo, a questão estrutural, que é essa questão das empresas privadas contratarem esses pacotes de envio em massa no WhatsApp. Tem uma ilegalidade aí, porque a lei eleitoral proíbe que empresas privadas doem para campanhas. Foi uma alteração da lei eleitoral de 2017 visando justamente evitar, né, o uso do chamado Caixa 2. Só que, segundo o que tem sido apurado aí por algumas reportagens, foi exatamente o que aconteceu durante as eleições, porque as empresas privadas pagaram por um serviço, ou seja, não podia, porque a empresa privada não pode doar para a campanha, nem em serviço. E segundo, esses gastos, como eu disse, que podem ser de 12 milhões pela compra de um envio, não foram contabilizados na campanha do candidato que foi beneficiado com isso. Então você tem um Caixa 2 duplo, né? Porque você tem
o uso das empresas privadas e a não indicação desses gastos durante a campanha. Então, por fim, eu acho que tem um terceiro dado aí nesse pacote do WhatsApp que a gente precisa olhar do ponto de vista estrutural, que é o seguinte: da onde vêm esses milhões e milhões e milhões de telefones? Né? Alguém comercializou números de telefones das pessoas, né? O que fere uma lei instituída no ano de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, alguém está ganhando, está lucrando com a comercialização dos dados das pessoas, o que hoje já é proibido. Então tem muitas formas de se apurar o que aconteceu no Brasil, digamos, durante o processo eleitoral, né? As ilegalidades que foram cometidas para além do conteúdo, né? Que o conteúdo é um dado importante, né? É sintomático que a população, descrente da representatividade política, descrente da própria atividade política, esteja acreditando em tantas mentiras, né, no ano de 2018, acreditem em mentiras assim que não fazem o menor tipo de sentido. Mas é importante que a gente também jogue luz sobre essa questão estrutural, porque ela acaba facilitando a penetração e a circulação das notícias falsas no WhatsApp. Sim, não foi nada espontâneo, né? Exatamente. Foi uma coisa financiada com uma intenção muito clara, né? E o WhatsApp sabia disso porque ele mede o fluxo de informação que circula na sua rede. Então, o fato do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, até hoje não ter dado respostas em relação a isso é muito grave, porque significa que uma plataforma, uma aplicação que deveria ou é entendida como uma aplicação de ponto a ponto, de pessoa para pessoa, foi utilizada como meio de comunicação de massa, de ponto para massa, né? E isso feito de uma forma totalmente à revelia do que dizia a lei eleitoral aprovada em 2017. Sim. Vamos de música aqui, galera. Vamos ouvir Inocentes com Cala a Boca. E aí daqui a pouco a gente já volta com a Ana Mielke aqui. Alguém pra lhe dizer o que fazer. Sempre tem alguém pra lhe dizer como deve ser. Que não é bom fumar, que não é bom beber, que não é bom pensar, que não é bom sonhar, que não é bom acreditar, porque você pode perder. Eu sei que tenho muito que aprender. Eu sei o risco que eu quero correr. Eu sei o que fazer pra ser feliz. Eu sei ir pra onde aponta o meu nariz. Cala a boca, não enche o saco. 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 Sempre tem alguém pra lhe dizer o que fazer. Sempre tem alguém pra lhe dizer como deve ser. Que não é bom fumar, que não é bom beber, que não é bom pensar, que não é bom sonhar, que não é bom acreditar, porque você pode perder. Eu sei que tenho muito que aprender. Eu sei o risco que eu quero correr. Eu sei o que fazer pra ser feliz. Eu sei e pra onde aponta o meu nariz. Cala a boca, não enche o saco. 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 Não enche o saco.
Estamos de volta aqui, Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Eu sou o Márcio Garoni, estou com a Ana Cláudia Miel, que é aqui do Intervozes. A gente está falando aqui sobre comunicação e regulação da mídia. A gente lembra que uns anos atrás existia muito essa cultura do faça você mesmo, né, na área da comunicação. Você trouxe um pouco também a experiência das rádios comunitárias, né, desde os anos 70 para cá, e com a internet isso foi também um pouco mais democratizado de certa forma, né. A gente teve a criação do Centro de Mídia Independente, CMI, e tinha coletivos do CMI nas várias cidades, né. Teve o CMI aqui em São Paulo e tal. Até hoje o site está no ar, mas não, isso diminuiu bastante e tal, né. A gente sabe que teve a criação dos blogs, né? Acho que hoje os blogs ainda muitos blogs estão ativos, né? Blogs mais militantes. Mas a gente vê que muitas também dessas redes, esses coletivos de comunicação, estão dentro dos grandes meios, né? No Facebook, no Twitter, que são meios que são dos grandes conglomerados midiáticos aí do mundo. Qual é a sua impressão, assim? Hoje parecia que tinha um movimento da internet estar um pouco mais democratizada, mas ela também entrou também nessa concentração, né? Então, na minha opinião, isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando no período anterior, que é a questão da estrutura, né? Como que a infraestrutura ela acaba determinando um pouco o uso que se faz da internet. Então, por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, se você tem ainda 39% de pessoas que não acessam a internet na sua casa, no seu domicílio, e se você olhar para os dados, né, da TIC Domicílio, você vai perceber que o acesso à internet ele aumentou bastante nos últimos anos, mas especialmente via smartphone. Você está falando que esse acesso ele é limitado por meio das aplicações, ou seja, dos aplicativos que são instalados no seu celular. Então, se para mim, que conhecia a internet entrando lá na web, né, na antiga web, né, no www, né, para uma geração enorme de pessoas, elas nem conseguiram fazer o uso desta internet que nós conhecemos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Elas já conseguiram acessar a internet com um domínio exclusivo dessas grandes plataformas de aplicações por meio dos smartphones. Isso significa que elas já entram na internet limitadas, porque elas não navegam na internet. Até a ideia de navegação não existe mais. É a timeline do Facebook, exatamente, né? Você recebeu no WhatsApp. Então, assim, quando se pergunta para uma parte dos brasileiros o que vocês acham que é a internet, mais de 50% diz que a internet para eles é o Facebook, isso dá um pouco das pistas, né, do que é esta limitação. Agora, para nós que somos comunicadores e que acreditamos em democratizar os meios de comunicação, a gente precisa criar alternativas, né, criativas que passem por fora, né, desses grandes conglomerados. É muito difícil, porque se a maioria da população está lá dentro do que a gente chama do jardim murado do Facebook, a gente tem que entrar lá nesse jardim murado para conseguir dialogar com essa população. Ao mesmo tempo, a gente tem que criar alternativas, porque a gente não pode ficar refém de uma plataforma, inclusive sabendo que esta plataforma não é transparente do ponto de vista do que ela prioriza para ser visto na sua timeline. Então nós sabemos que o Facebook usa um número indeterminado de algoritmos que priorizam o que você vai ver, o que vai aparecer para você. Se eles quiserem, pode boicotar o seu site, sim, podem apagar a página, inclusive. Hoje em dia você passa... o Facebook fez um mecanismo de totalmente despriorização das páginas, o que levou as páginas a terem que investir no tal do impulsionamento, né? Então hoje uma página de uma mercadoria, de um programa, não sobrevive ou não aumenta o seu número de seguidores se não investir grana, investir dinheiro no impulsionamento. Então, o que eu acredito é nisso, que a gente precisa criar alternativas criativas
né, de não sair imediatamente dessas grandes plataformas significaria deixar de dialogar com uma grande parcela da população, mas criar novos mecanismos, novos dispositivos que não nos deixem refém desses grandes conglomerados. Como a gente estava falando aqui no intervalo, né, o YouTube acaba sendo um pouco isso, né? Todo mundo hoje que vai criar um canal audiovisual para se comunicar com o seu público, cria onde? No YouTube. YouTube é um grupo privado, uma plataforma privada, né? Então, de certa forma, toda a nossa produção de conteúdo audiovisual, de entretenimento ou de informação que não está ligada aos grandes grupos, ela está sendo dada. Ela é do YouTube. Ela é do YouTube. Então a gente está produzindo, inclusive, conteúdo para uma plataforma que é privada e que está ganhando dinheiro, certamente, em cima deste conteúdo que nós produzimos. Então pensar um pouco isso, né, e pensar possibilidades da gente sair, da gente fugir, não ficar refém desses grandes conglomerados, eu acho que está na pauta do dia hoje, né, e acho que as pessoas precisam entender isso. Inclusive os mídia-livristas, né, entender que hoje não se pode mais pensar num futuro de comunicação, num futuro de comunicação democrática estando refém do Facebook, até porque ele já disse agora recentemente que vai mudar, né, a forma como ele... o tipo de serviço que ele disponibiliza no Facebook vai ser algo mais interno, mais restrito, né? Então talvez deixe de ser esta plataforma que nós conhecemos até agora. Sim, legal. A gente está encerrando aqui, Ana. Queria que você desse uma mensagem final, pessoal, assim, como que a gente pode resistir e voltar a tocar mais pesado nessa bandeira da regulação da mídia, né? A gente está numa conjuntura muito mais difícil, imagino hoje, que é num governo muito mais alinhado também com grandes interesses. E como que a gente pode ajudar a levantar essa bandeira, hein? Olha, eu acho que tem 3 coisas que eu queria deixar de recado. Primeiro, que não existe essa separação mais entre radiodifusão e internet, né? Quando a gente está discutindo democratização da mídia, a gente tem que pensar essa democratização num cenário de convergência, né? De convergência digital. Então, assim, o Intervozes enxergou isso há alguns anos atrás e vem tentado trabalhar nessa perspectiva. Né? Quando a gente está falando de monopólio, né, o monopólio ele não é só na radiodifusão, as mesmas empresas que operam na radiodifusão também monopolizam o mercado de comunicação no ambiente digital. Então esse é o primeiro recado, entender que a comunicação ela se dá num cenário de convergência. Então a gente tem que regular e democratizar dentro deste cenário de convergência. O segundo recado é que nós temos que atuar nas 2 frentes, sempre. De um lado, produzindo comunicação alternativa de resistência, livre, né, que possa aí ampliar o debate público, que possa se contrapor ao que as mídias tradicionais publicam, narram sobre o Brasil, mas a gente não pode abrir mão de atuar na outra frente, que é manter um debate sobre a necessidade real de se regular os meios de comunicação do Brasil, tanto do ponto de vista da regulação econômica, para evitar o monopólio, para evitar que haja concentração da propriedade, tanto do ponto de vista da regulação do que estes meios de comunicação reproduzem de violações aos direitos humanos e à liberdade de expressão, que é outro dado que a gente acabou não entrando muito, mas muitos desses meios de comunicação impactam sobre os direitos humanos no Brasil. Então eu acho que é isso, manter sempre o pé nessas 2 canoas. A gente precisa produzir comunicação alternativa, mas a gente precisa trabalhar também para que não haja concentração da propriedade nem analógica nem digital, porque o que a gente vê no Brasil hoje, que nesse cenário de convergência a concentração está migrando, né, dos antigos meios para os novos meios. Legal. Obrigado, Ana. A gente está encerrando aqui mais um Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Queria agradecer a participação, Ana. Olha, eu que agradeço, Márcio, pelo convite ao Intervozes, né? Sempre que eu puder, eu venho aqui pra gente bater esse papo. Tem muitas coisas dentro da comunicação que a gente pode abordar, inclusive essa questão dos direitos humanos, que é algo que eu tenho trabalhado bastante também, os programas policialescos, né?
que acabam construindo aí um discurso autoritário na sociedade brasileira. Então é isso, me coloco à disposição para sempre estar aqui. Queria saudar aqui o Chiclé, que está fazendo a operação aqui de som e que é um dos fundadores da Rádio Antena Zero. Dizer que é muito importante estar num espaço desse, que é um espaço também de resistência, né? Tanto do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista musical, né? Porque a rádio busca justamente tocar aí sons que as rádios comerciais muitas vezes não tocam. Então fico muito feliz de participar aqui com vocês hoje. Legal, valeu. Desobediência Sonora, você pode procurar no Facebook e também tem o nosso site e na Rádio Antena Zero toda quinta, a partir das 18 horas também pela internet. Os programas estão lá no mixcloud.com/desobediência sonora. É isso aí, pessoal. Valeu.